Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso café desta quinta-feira para o único time invicto no futebol do Rio de Janeiro. Quem não perdeu do campeonato, levanta o dedo. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta o que você achou do jogo de ontem, da vitória por 1-0, do Vasco co-líder da competição e vai enfrentar o líder Volta Redonda no próximo sábado, e aí sim pode assumir a liderança sem depender de ninguém, sem ter que torcer contra ninguém. Então vamos lá, se inscreve no canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Tá vendo que eu tô com a camisa azul, né? Tá tudo azul pro Vasco da Gama, é a nova camisa do canal na temporada 2025. Se você quiser, é só entrar em contato que a gente envia para você também, tá? Diretamente aqui com a gente do fanático vascaíno. Tô deixando aqui o e-mail de contato, tá na descrição do vídeo também. Bom, 1-0, um belíssimo gol, um golaço, uma pedrada do Paulo Henrique. E eu separei aqui alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille para poder debater com vocês. Vou começar até na própria ordem que foi a coletiva, né? Ele falou sobre o Capasso, porque ontem mais uma mudança na zaga, o Souza voltou a ser titular. Ontem ele foi titular, na verdade, ao lado do Lucas Freitas, que estreou com a camisa do Vasco. O Lucas Oliveira vinha tendo boas participações ao lado do João Vitor e o Maurício Lemos ainda não estreou. Os meninos Luiz Gustavo e Lincoln já jogaram. E o Capasso? Vai ser negociado ou não? O próprio Fábio Carille disse que está observando. Foi um jogador que se destacou na temporada passada pelo Olímpia, mas ainda não teve chance. Só que o Carille disse que está observando. Está sob contrato, pode ser utilizado a qualquer momento. Ontem eu senti falta, e ele citou isso na entrevista coletiva, até os 25 minutos, muita movimentação. Time tabelando, trocando passes, o Vasco tinha a maior posse de bola, chegou a bater 85% no primeiro tempo, mas depois da parada técnica aos 25, o Vasco deu uma diminuída no ritmo. E aí eu senti falta das triangulações que têm acontecido, principalmente por dentro, com as infiltrações, que até os 25 do primeiro tempo a gente fez. Depois não. E ele citou exatamente isso. Claro que se deve ao fato também do time ter sido montado para aquela partida. Léo Jardim e Verratti são titulares. Eles se juntaram a outros jogadores que não são titulares. No segundo tempo, 3 titulares entraram. Então isso tudo impacta no próprio rendimento do time, porque tem uma coisa chamada entrosamento. E com pouco tempo de trabalho, as ideias ainda não estão totalmente conectadas. Sobre o Jean mais uma vez não fez uma boa partida. No entanto, e segundo o Carille, eu sempre enxerguei o Jean como se fosse um atacante lá de campo. Pelo menos assim ele foi contratado nessa temporada. Mas, segundo o Carille, ele enxerga o Jean como se fosse um meia. Ou seja, ali na posição que jogam Payet, Coutinho, Zuccarello, o Jean ele enxerga por ali. Então, me parece que se o Vasco não conseguir negociar o Jean, porque ele é um jogador negociável, assim como o Capasso, ele vai ter oportunidades por dentro, como meia, não como atacante driblador de lado de campo, não é a função dele e o Carille não enxerga assim. E, aliás, nessa função, o Zuccarello, que jogou bem ontem, estreando com a camisa do Vasco, foi elogiado pelo Carille. Ele e outros garotos terão oportunidades. O Helder estava no banco, ele é muito bem avaliado. O Felipe, que acompanha muito os jogos das divisões de base, entende que é um jogador que dá muita dinâmica ao meio-campo, assim era na base, capaz de ocupar os espaços, de fazer leituras dentro de uma partida, de mudar um resultado, né? Porque tem uma leitura de meio-campo. Então ele, os zagueiros que já estão no profissional também, vão ter mais oportunidades com o Carille. Ele disse isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele disse que o Souza, ele enxerga para volante. Souza ontem não fez uma má partida, não. Ele falhou, e o Carille destacou isso de forma muito correta, contra o Boa Vista, naquele lance do gol. Ah, mas foi fundamental o seu gol. Ok, mas ele não tem feito partidas ruins. O que eu acho que, assim, ele como zagueiro tem pecado, nesse lance foi uma falha individual. É quando ele vai dar o bote no meio campo. Ele está sempre atrasado e beliscando o tornozelo adversário, o calcanhar. Está sempre fazendo falta, ou quase sempre. Se você observar, poucas jogadas ele consegue antecipar. E o Carille quer pegar uma qualidade que ele tem. Ele até tentou isso durante o jogo ontem, que é a saída por dentro, iniciar uma jogada. E enxerga o Carille que ele pode ser o primeiro volante. Ou seja, ele vai brigar ali com o Jair, com o Hugo Moura. Cada um com uma característica.
Mas na zaga, pelo visto, o Carille já não quer mais enxergar o Souza assim. E disse o Carille, e de forma correta, ontem foi uma necessidade o Vasco fazer essas modificações, poupar alguns jogadores, é início de trabalho, são muitos jogos em poucos dias, com viagens, agora é segurar. Mas daqui a 2 rodadas tem um clássico com o Fluminense e dali por diante, sempre quem tiver melhor. E ele falou, olha, dificilmente eu vou fazer de novo o que eu fiz hoje, né? Se referindo ao jogo de ontem. E é exatamente isso. Você vai poupando, mas tem determinado momento que fala assim, acabou, não tem mais como poupar, agora é força máxima. Volta Redonda, Payet, por exemplo, vai no banco. Se entrar, vai entrar com poucos minutos, porque jogou 90 ontem. Coutinho volta como titular. Já na quarta-feira que vem, que aí tem um descanso um pouco maior, você ganha mais uma data de recuperação, já não dá muito para poupar, é o clássico com o Fluminense. Depois é segunda que vem o próximo jogo. O próprio Carille falou isso. O calendário começa a dar uma espaçadinha agora, né? Que alivia um pouco para o Vasco da Gama. Agora, o setor de meio-campo, que vem sendo muito elogiado pelo torcedor vascaíno, ele disse, olha, a briga ali tá boa, e tá mesmo, tem bons jogadores para o setor, e ele vai ganhando opções. Para início ali, 5, né? Aquele primeiro, Jair, Souza, Hugo Moura. Os 2 no triângulo, né? Vão mais ali à frente. Paulinho, Tietê, Esforça, Cocão, Euder. Começa a ter opções ali. Mais à frente, Felipe Coutinho, Payet, Zucarello, daqui a pouco, Estrela. E vai ganhando opções. Jean Davi vai ficar por ali. Aos poucos, ele vai conseguindo montar esse setor. Aliás, falando em Payet e Coutinho, convido você hoje para o nosso Na Conta, meio-dia, só de Vasco, hein? Porque o Rei ainda tá com o canal, ainda não conseguiu recuperar. Vou falar sobre Coutinho e Payet. Será que eles ficam até o final do ano? Ou mais tempo? Ah, esse é um papo legal pra gente levar no nosso Na Conta KTO. Então vamos embora? Vamos preparar o programa? Antes de acabar, curta como é que foi a minha narração do golaço da pedrada do Paulo Henrique pra gente fechar o nosso Café Vascaíno. Um grande abraço, casaca e gol neles! Sempre! Tamo junto! Olha o Vascão, Paulo Henrique inventou, deu passe, bateu, canhota, casaca! Que golaço! Casaca, 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 é golaço do Vasco! Golaço! É do Paulo Henrique, uma raquetada de canhota. Ele entrou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo e avisou: quem tem dó instrumento musical, toma essa paulada de dar. Pega lá dentro, é gol neles, é casaca, é gol do Vasco, estamos na frente. Com esse resultado, por enquanto, líder do campeonato estadual. Gol neles, que saudade, papai. Bolinha nele.